Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre polialelia. Ei, polialelia. Você pode dizer assim, Andrei, esse nome é horrível na genética, mas assim, se tu olhar só pro nome, tu já vai te ajudar num monte quando você trabalha com a definição, porque presta atenção. Quando você pega esse prefixo poli, a gente sabe que poli significa vários. Alelia, tu lembra logo de alelos, então são vários alelos. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas o que são alelos mesmo? Lembrem que alelos, você vai lembrar de genes alelos, são os genes que nós encontramos nos cromossomos homólogos. Os genes alelos são os genes que a gente encontra nos cromossomos homólogos. Aí você pode dizer assim, cromossomo homólogo aqueles cromossomos que são iguais. Lembre que quando a gente trabalha assim, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, então significa que eu tenho um par de cromossomos iguais. E lembre que quando a gente fala que os cromossomos são iguais, eles são iguais no tamanho, na posição do centrômero e na sequência gênica. Aí quando você trabalha na sequência gênica do cara, significa que todos os genes que tem em um vai ter no outro. Aí o que acontece? Esses genes são chamados de alelos, porque eles estão na mesma posição, eles estão no mesmo locus, tá? Mas assim, você pode dizer, tá, Andrei, mas e aí quando a gente trabalha com essa coisa de polialelia? Olha pra cá pro quadro, tá? Agora sim, primeiro deixa eu explicar tudo com calma. Vocês primeiro vão entender tudo para depois vocês copiarem. Presta atenção, olha pra mim. Quando você pega essa coisa de polialelia, você vai dizer assim, a polialelia, ela pode ser chamada de alelos múltiplos, tá? E vê o que eu coloquei aqui. Significa que existem 3 ou mais tipos de alelos distintos para o mesmo locus cromossômico. Ei, quando a gente trabalha com essa coisa de locus cromossômico, lembrem que o locus cromossômico é a posição do gene no cromossomo. É a posição do gene no DNA, porque, ei, cromossomo é a mesma coisa que DNA, tá? Cromossomo é a mesma coisa que DNA. Então, o que é que vai acontecer? A posição do gene no cromossomo a gente chama de locus. Mas aí, o que é que acontece? De maneira normal, em cada loco, veja, em cada posição, você só pode ter um tipo de gene. Por exemplo, num determinado loco, você só vai ter lá o gene A. Aí esse gene A pode aparecer dominante ou recessivo, azão ou azinho, mas não deixa de ser A. Mas a partir do momento que você cria mais possibilidades de gene para a mesma posição, significa que você está criando um fenômeno de polialelia. Aí olha só, preste atenção. Embora existam vários alelos para um mesmo loco, para uma mesma posição, apenas 2 genes determinam uma característica fenotípica nos indivíduos. Porque assim, olha, você vai pegar um cromossomo homólogo e vai pegar outro cromossomo homólogo. Tá? Você vai pegar um par de homólogos. Aí vai ver lá, em uma posição você tem mais de uma possibilidade de gene. Então significa que naquela outra posição, como os cromossomos são iguais, você também vai ter mais de uma possibilidade. Agora sim, não é porque você tem mais de uma possibilidade de gene para a mesma posição que você vai nascer com todos, não. Você vai nascer só com um de um lado e um do outro. Mas aí o que é que vai acontecer? Presta atenção, você vai ter mais possibilidades do que vai aparecer. Vai depender muito do que vai ter no seu pai e o que vai ter na sua mãe. Aí vê só, os genes alelos surgem nas populações através de mutação ou mutações. Porque o que é que vai acontecer? Esse fenômeno aqui, ele surgiu com o tempo através de mutações, tá? E olha só, o número de genótipos possíveis aumentam em função do número de alelos. Claro, se você tem mais possibilidades de genes para aquela mesma posição, tu há de concordar comigo que a gente pode formar mais genótipos diferentes. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, tu falou tanto dessa coisa de genótipo, mas eu não lembro dessa coisa de genótipo. Ei, genótipo é o par de gene. Genótipo é o par de gene que vai determinar uma característica. E lembrem que esse par de gene, preste atenção, que determina essa característica é chamado de genótipo. Andrei, por que é um par mesmo? Ei, menino, é um par porque vai vir um gene do pai e um gene da mãe, beleza? Aí vê como é que vocês vão entender agora. Olha para esse desenho aqui. Vê esse desenho aqui, preste atenção. Eu coloquei, 2 cromossomozinhos, ou seja, um par de homólogos. Eu coloquei aqui, um par de homólogos. Esse cromossomo aqui é igual a esse. E se eles são iguais, lembrem que eles são iguais em tudo,
no tamanho, olha para cá, na posição do centrômero e na sequência gênica. Mas aí o que é que acontece? Nesse determinado locus aqui, nessa determinada posição, eu tenho 3 possibilidades de genes possíveis. Ó, aqui o cara pode nascer ou com A, ou com B, ou com C. Do outro lado, ou com A, ou com B, ou com C. Agora sim, eu coloquei ou para dizer que isso aqui é uma característica polialélica, porque você tem mais de uma possibilidade de gene. Agora, na hora que você vai nascer, você só vai nascer com um desses 3 de um lado e com um desses 3 do outro. Aí o que foi que eu fiz? Na hora que você vai juntar, Andrei, quais são os genótipos possíveis para essa característica? Presta atenção. A gente vai ter assim, ó, aqui e aqui. Olha para cá, viu? Azão, 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 bezão, azão, cezão. Bezão, 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 cezão. Cezão, cezão. Significa que essa característica polialélica, onde você tem 3 tipos de genes diferentes, isso vai nos fornecer 6 possibilidades de genótipos possíveis. Você pode nascer com 6 combinações diferentes. Agora, claro, você vai nascer com quantas? Quais 6 é? Não, você vai nascer com uma só. Por exemplo, se desse lado você nasce com B e desse lado você nasce com A, significa que para essa sua característica você vai ser, ó, você vai ser azão, bezão. Ah, Andrei, mas desse lado eu nasci com A. E no outro cromossomo eu nasci com C. Então significa que a sua genética é azão, cezão. Por mais que isso seja uma característica com mais de uma possibilidade, mas você só vai nascer com um de um lado e um do outro. Mas, como você tem mais de uma possibilidade, tu chama essa característica de polialelia, tá? Então, assim, resumindo, trabalhou com polialelia? Polialelia é um fenômeno que algumas características vão ter mais de uma possibilidade de alelos nos mesmos, no mesmo locus do cromossomo. Tranquilo? Vou sair da frente para tu tirar uma foto e copiar tudo, tá? Valeu!